Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E conheça mais sobre os mundos aquáticos nesse Nerdologia sobre as inspirações mitológicas de Namor, o príncipe submarino. Conhecido no Brasil como Príncipe Submarino, o personagem dos quadrinhos Namor foi criado em 1939 pelo artista Bill Everett para a empresa Funnies Inc., que em outubro daquele ano publicou a primeira edição do quadrinho Marvel Comics, produzido pela empresa Timely Comics. Esse quadrinho foi a primeira aparição do personagem, enquanto a empresa Timely Comics foi a gênese da gigante empresa Marvel que conhecemos hoje. A biografia de Everett afirma que ele sempre se interessou por temas náuticos e que criou Namor como uma resposta aquática ao personagem Tocha Humana, criado na mesma época por um artista também da empresa. Detalhe, não é o mesmo personagem que o do Quarteto Fantástico. Logo, Namor tornou-se um dos mais populares personagens dessas publicações, junto com Capitão América. No contexto da época, Namor fez sua primeira aparição na capa derrotando nazistas e o seu submarino, enquanto as inspirações iniciais do personagem eram tiradas diretamente da mitologia grega, especialmente os tritões e o mito de Atlântida. Nos quadrinhos originais, Namor é um mutante, filho de humanos e a espécie Homo mermanus, humanoides com capacidades super-humanas e algumas características marinhas, como guelras para respirar debaixo d'água. Eles são baseados nos tritões da mitologia grega, a representação masculina de uma sereia. Tritão, na verdade, inicialmente, era nome próprio, o filho dos deuses Poseidon e Anfitrite, representado com tronco e cabeças masculinos e cauda de peixe. Mensageiro de seu pai, ele também portava um tridente e utilizava uma concha para se comunicar. O autor romano Ovídio representou Tritão dotado com a pele azul em tom esverdeado, algo que também foi incorporado aos quadrinhos. Os tritões tornaram-se muito populares em arte produzida em domínios marítimos gregos, e surgiram interpretações com caudas duplas e até meio homem, meio crustáceo. Dessa influência marítima grega, os tritões também estiveram presentes na mitologia e em obras romanas nos séculos seguintes. E claro, Tritão é o nome do pai da pequena sereia. Nos quadrinhos, os Homo mermanos são os habitantes de Atlântida. No universo Marvel, Atlântida é um continente com diversas cidades habitadas por humanos que afundou mais de 20 mil anos atrás. Nas ruínas do continente, uma nova civilização foi estabelecida pelos Homo mermanos, milhares de anos depois do afundamento. A ideia de uma civilização perdida de Atlântida é um tema muito presente na cultura pop. Atlântida também é tema de pesquisa sobre possíveis inspirações reais e, desde o século XIX, objetivo de buscas, muitas vezes sensacionalistas, reivindicando terem pistas sobre a suposta localização da verdadeira Atlântida. É necessário ter em mente, entretanto, que Atlântida é uma ficção. A origem do mito está em dois diálogos do filósofo grego Platão, escritos mais de 2.500 anos atrás. Platão criou Atlântida como uma alegoria, tanto para ilustrar o que ele via como superior, o modelo de Atenas, quanto para ilustrar o que aconteceria com nações arrogantes e mal governadas. Elas cairiam em desgraça perante os deuses, que as afundariam no oceano com terremotos e enchentes. Um personagem com mais de 80 anos de história vai passar por diferentes fases e influências. Por exemplo, nos anos 1990, tivemos as primeiras versões de Namor que traziam aparência física e elementos estéticos polinésios. Para o universo cinemático Marvel, o personagem foi totalmente repaginado e, no lugar das inspirações da mitologia grega, foram adaptados elementos históricos e mitológicos de povos mesoamericanos, especialmente os astecas e os maias. Namor é rei de Talocan, um reino submarino inspirado no mito asteca de Tlalocan, um local em que sempre é período de colheita, com abundância de plantas e de frutas. Ele é um dos mundos de existência e um que foi frequentemente comparado com a ideia cristã de paraíso, em uma aproximação. Para muitos dos povos náhua do México, que incluem os astecas, o lugar para onde a pessoa iria após a vida era definido pela maneira como a pessoa morreu, ou também pela divindade responsável por aquele indivíduo. Tlalocan significa literalmente lugar de Tlaloc, o deus das chuvas e da água que governa esse mundo junto de sua esposa, a deusa da fertilidade. Por isso, iriam para Tlalocan pessoas que falecessem ao dar à luz, afogadas, por causa de relâmpagos ou por doenças associadas à chuva. Ou seja, embora o mundo mitológico mesoamericano seja associado à divindade da água, ele não é exatamente um mundo aquático. Ele é muito mais associado à ideia de fertilidade, seja das pessoas com o parto, seja da natureza, pela chuva que possibilita as colheitas. Já o título de Namor não é Príncipe Submarino, mas Kukulkan. Esse não era um título, mas o nome da serpente emplumada divina dos maias, cujo culto mais conhecido é o da cidade de Chichén Itzá. É possível que o culto seja anterior aos maias, de origem olmeca.
Não sabemos muito especificamente sobre a mitologia da serpente emplumada divina dos maias. Sabemos que a serpente era associada às visões, à comunicação com ancestrais e com outros mundos de existência, possivelmente com as formas de nuvens e da luz. O culto de divindades similares era presente em praticamente todos os povos mesoamericanos. Para os astecas, a serpente emplumada é Quetzalcoatl, associada aos fortes fenômenos da natureza, como o vento, e também uma divindade criadora. Também era uma divindade associada aos sacerdotes e ao conhecimento. O tom esverdeado presente no universo de Namor, se antes era derivado de Ovídio, agora é derivado da pedra jade, de grande importância cultural entre os povos mesoamericanos, utilizada também em alguns rituais. As influências gregas do personagem clássico e as influências mesoamericanas e sua versão cinematográfica podem parecer distantes, mas acabam se conectando, infelizmente, por causa de teorias racistas do século XIX. Como mencionamos, o mito de Atlântida motivou buscas e interpretações sobre possíveis origens reais do mito. A origem do interesse contemporâneo nesse mito, entretanto, não está em Platão, mas em um livro sensacionalista e racista chamado Atlântida, O Mundo Antes do Dilúvio, publicado em 1882 por um teórico da conspiração dos Estados Unidos. No livro, ele parte da premissa errada de que Platão narra eventos factuais. Daí, ele interpreta que Atlântida era uma civilização altamente avançada, possivelmente o verdadeiro Jardim do Éden da Bíblia, e que ela fundou no dilúvio do Antigo Testamento. Desse lugar, teria saído uma raça superior que levou conhecimento e civilização para outros povos tidos como perdidos, como os egípcios e os nativos do continente americano. Ou seja, os avançados conhecimentos de astronomia e de matemática dos maias, supostamente inexplicáveis para esse autor, eram consequência da influência de uma raça superior europeia. Ele se inspirou em um escritor etnógrafo francês que, embora tenha sido um pioneiro da tradução dos códices mesoamericanos, também produziu análises racistas e sensacionalistas sobre a suposta origem dos maias, que inspiraram até o ocultismo de alguns movimentos nazistas. O fato é que civilizações indígenas também produziram muito conhecimento, sem a necessidade de uma raça superior ou de alienígenas, como já explicamos aqui, e também podem servir de inspiração para universos de super-heróis. Lembra que esse vídeo é um recorte, claro que infelizmente muita coisa interessante ficou de fora, e fontes e sugestões estão aqui na descrição. Nos comentários do Nerdologia sobre os 9 reinos da mitologia nórdica, comentaram que a inspiração de Tolkien para a Terra-média não seria Midgard, mas o termo Midaengard, do inglês antigo, e que Terra do Meio seria no sentido de intermediar entre o céu acima e o inferno abaixo. No Nerdologia sobre Tolkien, falamos da importância do cristianismo na visão do autor, e agradecemos a correção que se encaixa com a visão de Tolkien. Por outro lado, a palavra Midgard é mais antiga, e provavelmente a origem da própria palavra Midaengard. Também recomendaram o Núcleo de Estudos Vikings e Escandinavos da Universidade Federal da Paraíba, que produz material sobre o tema em português. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, assine nosso canal para conhecer mais sobre mitologia e quadrinhos, e até a próxima!